Boa tarde, boa tarde. Pode ser bom dia, pode ser boa noite, da onde você estiver assistindo. Essa classe vai ser muito legal. Eu acredito que vai ser. Eu acredito que vai inspirar muitas pessoas. Bem, vamos nos consagrar primeiro a palavra. Então, a gente vai começar com a palavra primeiro, tá? Olha só que o livro de James fala. Fala aqui no livro de James. Mas, se você tem amargura, inveja, ambição egoística dentro do teu coração... Peraí, né? Deixa eu ver. Mas, se você tem amargura, inveja, ambição egoísta dentro do teu coração, não se glorifique. Que isso é uma mentira. Que essas coisas não vêm lá de cima, do Altíssimo. Essas coisas não são espirituais e são malignas. Porque aonde tem inveja e ambição egoísta, também existe desordem
e maldade, e malícia, maldade de todo o tipo. Isso daqui é James, capítulo 3, versículo 14 a 16. Então anota aí, né? Olha só. Olha só, gente. Eu vou contar uma história para vocês porque é bom contar história e muita gente aprende de história, contando história. Eu estava nos meus 18 para 19 anos. Ainda estou de 18 para 19 anos. Voltando ao assunto. E trabalhava na casa de uma... No passado. E trabalhava na casa de uma família. E nisso, eu deixava ser influenciada por conselhos. Às vezes, gente, certos conselhos não é bom de se dar. Existe um ditado que fala que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Interessante isso, preste atenção. E nisso, né, às vezes, não era todo o tempo não, gente, mas às vezes escutando conselhos de pessoas mais idosas, né, de idade cronológica, a gente acha que tem mais experiência. Olha só, não é preconceito, não tô pedindo para nada aqui, eu tô falando minha experiência, minha história. Então, naquela época, né, muito tempo atrás, né, muito tempo atrás, no passado, a mulher que eu trabalhava, para quem eu estava trabalhando naquela época, o marido dela tinha uma loja de produtos de indústria de restaurante. Ele vendia coisas para restaurantes, produtos de cozinha, de restaurante, é isso que ele vendia. E ele tinha alguns homens trabalhando para ele na loja dele, né? Era mais homem. Eu não sei muito do trabalho dele não, gente, não vou mentir, mas era mais ou menos isso, sem brincadeira nenhuma. Eu não me envolvi muito com... Ele era uma pessoa muito reservada, graças a Deus. E eu ficava na minha também. Mas a mulher, né? Ela... Uma pessoa maravilhosa assim, né? Mas tinha seus defeitos, e eu acho que o homem também tinha, todos nós temos defeito, é por isso que temos que viver, né? Orando e vigiando e clamando a Deus para nos alertar dos nossos defeitos, porque todos nós pecamos, né? A Bíblia fala que ninguém se safra da misericórdia de Deus, né? Não, em inglês é assim, everybody falls short of the grace of God. Um negócio assim, gente, parece que a gente, todos nós, chegamos a um certo ponto que, entendeu? Então, né, e eu solteira, né, solteira e ela, né, nos dos conselhos dela, ela falou assim, por que você não sai com fulano de tal? Eu falei, fulano de tal é meio velho, né? Falei pra ela. Ela, mas ele tem um emprego bom. Olha só, gente. Mas ele tem um emprego bom, entendeu? É uma pessoa, ele ganha um dinheiro aí e tá separado da mulher. Aí eu,
entendeu? Ele tem moto, entendeu? Isso, aquilo, outro. Eu falei, mas eu não tô interessada nele. Olha só ela, você vai querer passar a vida toda trabalhando assim pra mim, não sei o quê? Eu falei, não, isso não vai acontecer, né? Mas também não é assim, né? Mas sendo influenciada, olha, gente, preste atenção. Preste atenção. Quando vocês dão um conselho para uma pessoa jovem, vocês que são mais adultos, mais experientes. Aí eu sendo influenciada, né? Sabe como é que é, né? O inimigo vem sutil, né? Fala assim, poxa, você é uma empregada doméstica, o que você tem indo pra você? Então pega esse cara aí que tem dinheiro, né, velho, e sai com ele, e a mulher dele tá separada, olha só, olha só. Aí eu, realmente, né? Aí, né, aquela conversa no ouvido, né? Aí a gente, né, começou a se paquerar, né? Aí rolou uns beijos, tal. Aí teve uma festa, fomos, né? Rolou mais uns beijos. Aí ele veio me pegar na escola, que eu ia pra escola, terminando o meu estudo. Fomos para um bar, né? Rolou uns beijinhos. Aí eu falei, não, infelizmente, eu dei uma desculpa para ele, né? Para não se envolver muito mais. Tá entendendo? Com ele, né? Eu tava só vendo a situação, presta atenção. Aí ele tá bom, né? Respeitoso. Aí ele foi embora. Aí tudo bem. Aí teve outra festa, né? Teve uma festa. Aí ela me convidou, vamos para essa festa. Eu falei, bem, né? Ela não é que ela me forçava, mas eu era mais ou menos forçada para ir, né? Porque eu trabalhava na casa dela, né? Eu realmente não queria ir, eu gostava mais de ficar com meus amigos, meus colegas de escola, tal, na mesma idade, né? Mas fui para essa festa, né? Ele foi até ele que, porque ele ia dirigir o carro. Foi um negócio assim, gente. Eu só sei que rolou umas paqueras, uns beijinhos, né? Isso, aquilo, outro. Eu tinha bebido algumas cervejas, né? Mas eu não tinha nenhuma intenção de não, de ficar mais íntimo com ele. Não tava interessada mesmo, né? Assim, né? Eu tava só querendo conhecê-lo, né? Até porque ela falou que ele tinha acabado de sair de um relacionamento. Então, eu tava meio assim, né? E só tava vendo, né, as coisas. Aí fomos pra uma festa, né? Aí ele pegou a gente. Não, ele que veio pegar. Não, a gente foi pra uma festa e ele que veio pegar a gente. Veio pegar a gente da festa. A gente faz muito tempo isso, mas foi um negócio assim. Os detalhes é meio assim, sabe? Mas essa é uma história real, tá? Aí chegamos em casa, né? Dei um beijinho nele, eu tinha bebido uma cerveja, um pouquinho alterada, sabe como é que é o álcool, né? Ela não estava bêbada de coisa assim, não, até porque ela não deixava, né? Porque eu não bebia também tanto assim, não, sabe? Mas ela também não deixava. Ela não era de beber, essa mulher, pra ser sincera. Aí chegamos em casa, né? E isso mesmo. Chegamos em casa, né? E o marido dela tava. Eu acredito que o marido dela tava na casa de praia, gente. Eu acredito que ele tava na casa de praia. O marido dela, com as crianças, com os filhos. Porque geralmente quando tinha festa, ela ia sozinha, que era festa de coisa da religião dela. A religião dela era da Umbanda. Aí ela é da Umbanda, a religião dela. Como era que é essa história direito, Jesus? Foi assim mesmo, foi um negócio assim. Eu sei que eu acredito que só tinha eu e ela dentro de casa. Eu só sei que
Eu só sei que, bem, deixa eu contar assim. Aí, ela me chamou, né? Ela falou assim, Zildinha, e nisso a gente tinha um cachorro, tinha o nosso cachorro, né? Não o nosso, deles, né? Tava o cachorro lá, o fila brasileiro. Se vocês conhecem a raça fila brasileira, ela é uma raça muito de cachorro que dá medo, sabe? Dá medo, assim, dá terror. Terror mesmo. De terror. É um terror. E muita gente tinha medo desse cachorro. Gente, esse cachorro parecia até um leão se colocasse uma juba nele, sem brincadeira nenhuma. E se colocasse a juba nele, né, aquele cabelo de leão, ele parecia um leão. Entendeu? Muito lindo o cachorro. Eu chamava ele de Basco. Aí ela me chamou, e eu lá paquerando, né, conversando com ele e tal, né, daqui a pouco, depois de muito tempo, né, ele tinha saído, sei lá. Aí ela falou, bem, eu vou dormir. Aí ela, vem aqui, Zildinha. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, ela falou, olha, vai para teu quarto, tá? Fecha a porta. Isso mesmo, fecha a porta e leva o cachorro. Ela falou, leva o cachorro com você, o Basco. Né? E eu falei, tá bom, tá bom. Gente, esse cachorro era o tipo de cachorro que a gente tinha que colocar ele lá no quarto, lá na área de trás, se alguém viesse para entrar na casa, entendeu? E isso era onde ele tava, entendeu? Não, ele tava, sinto muito, ele tava solto e o cara e a gente tudo dentro de casa, né? Mas ela falou assim, leva o cachorro para dentro do teu quarto, olha só, que história estranha. E fecha a porta, tranca a porta do teu quarto. Eu falei, tá bom. E ela nunca falou isso, nada, não sei lá, um negócio estranho assim. Aí eu falei, tá bom. E nisso, gente, eu já tava não vou mentir não, tem que falar a verdade, né? Eu já tava cansada, né, e um pouquinho alterada, porque eu acredito que a gente comprou mais cerveja. A gente tinha comprado mais cerveja. Anyways, aí eu acho que ela viu, né, eu já, né, sabe como é que é o álcool, né, gente? Aí ela, vou dormir. Aí falou isso pra mim, não sei o que, tal. Eu falei, tá bom. Aí achei estranho aquilo, né, porque ela, né. Aí me despedi do carinha, né, e ele falou que ia dormir lá, né? Ela falou assim, ele falou que ia dormir lá, porque já estava muito tarde, ele também tinha bebido, que isso, que aquilo outro. Lá na casa, né? Ela fez um quarto, uma cama para ele lá na sala. Sei lá, gente, eu nem sei. Eu sei quando que eu já estava meio alterada, né, com álcool, não sei o quê. Aí quando ela falou que ia pra cama, me chamou, aí falou para mim fazer essas coisas, eu falei, tudo bem. Eu fui dormir mesmo, já estava cansada, né? Fui dormir. Aí levei o cachorro, né? O cachorro gostava de mim já, que eu já tinha conquistado a amizade do cachorro, então eu colocava até minha mão dentro da boca do cachorro para dar medicação para ele quando ele tava dodói, porque às vezes ele ficava com umas coisinhas lá. Aí levei o cachorro, né? A gente, né? Eu deitei, né? Eu não tinha nem cama, gente, porque o quarto era tão pequeno que eu dormia no chão, com colchonete. Aí, ela tentou colocar uma cama lá, mas era pequeno, só se tinha que ser uma cama pequena, porque eu tinha meu guarda-roupa, né? Aí, o armário que era anyways, mas eu dormia no colchonete no chão, tá vendo? Aí, tava lá eu dormindo, né? O cachorro lá perto de mim, até gostei, né? Porque eu gosto de cachorro, sabe? Não tem um problema de colocar cachorro em cama, essas coisas não. Tem gente que tem, né? É meio assim, tem gente que acha que é nojento, que é isso, que é aquilo outro, mas eu não tenho problema não. Agora que eu não quero mais cachorro, não quero mais gato, não tô afim. Mas dizem que é até bom pra pessoa. E é bom mesmo, quando tinha meu cachorrinho, que ele vinha pra cama comigo, eu dormia até mais tranquila. Assim, entre aspas, né? Claro que quando ele saía da cama, aí eu acordava, né?
Aí deixei o cachorrinho lá do meu lado, basco, né? E apaguei no sono. Apaguei no sono, gente. Sem brincadeira nenhuma. Apaguei. Nisso, eu sonhei um sonho muito disgusting. Eu não vou falar os detalhes porque não é necessário aqui, mas era um sonho nojento, tá? Eu tava sonhando um sonho nojento, um sonho perturbador, terrível. Aí eu acordei, né, desse sonho. Quando eu acordei, esse indivíduo estava tentando me violentar sexualmente. Não vou dar muito detalhes aqui, né? Quando ele veio me beijar, eu falei para ele sair de cima de mim, né? Porque senão eu ia gritar. Aí ele falou o quê, meu Deus? Ele, não grita não, porque não sei o que, sei lá, nem sei. Eu tava muito assustada, eu tava muito chocada, porque primeiro eu falei, como ele entrou no meu quarto? Para entrar no meu quarto, ele deveria ter que destrancar a porta, né, com a chave. Não tinha nem chave. Destrancar a porta com a chave, isso mesmo. Porque, né? Eu falei, e outra coisa, e o cachorro que não latiu? Que história é essa? Minha cabeça tava assim, né? E ainda mais com um pouco de cerveja que eu tinha bebido na festa, né? Então eu tava tentando. E nisso ele, não, o que é isso? Eu gosto muito de você. Eu falei, sai de cima de mim. Né? Eu falando pra ele, calada, né? Pra não acordar as pessoas. E nisso, eu acredito que o marido dela tinha voltado de madrugada. Sei lá, gente, foi uma confusão terrível. Eu sei que ele não... Eu falei, se você não sair... Aí ele veio me beijar, gente. Quando ele veio me beijar, eu com nojo, né? Entendeu? Porque tudo bem... entendeu? Aí você fala assim, mas você não tava dando bola pra ele? Tava dando bola pra ele, mas não tava dando bola pra ele tanto assim, não, gente. Eu tava conhecendo ele. Aí ele, que é isso? Não sei o quê. Eu falei, se você não sair de cima de mim, eu vou gritar. Ele, não, que não grita não, que não sei o quê, blá, blá, blá. Eu sei que eu falei, sai de cima de mim. Ele não acreditou em mim, né? Aí eu peguei e mordi ele, mas eu mordi ele com tanta força, gente. Foi uma força tão grande que eu mordi os lábios dele. Gente, eu não sei como foi essa história, mas eu mordi mesmo, viu? Mordi tanto que ele tirou a mão de mim, né, e foi tocar nos lábios, aí eu corri. Quando eu corri, porque a porta estava aberta, né? Quando eu corri, né, olha, gente, o meu quarto era fora da casa, era na área de serviço. Geralmente essas casas no Brasil antigas têm isso. O quarto da housekeeper é fora da casa, entendeu? Umas casas antigas ainda tem isso. Muito estranho isso, mas... aí eu corri, né? Saí do meu quarto e fui pra área, pra garagem, né? Aí foi quando eu vi o cachorro. O Basco tava lá. Eu olhei para aquele cachorro com tanto ódio. Deus me perdoe, meu Deus, por favor. Não, esse sentimento tá até vindo pro meu coração agora. Por isso que a ciência fala que não é bom para ficar se lembrando de memórias negativas no passado, porque o corpo, né, diz a ciência, né, a mente, ela, entendeu? Olha só, tá vendo? Eu sei que quando eu olhei para aquele cachorro, eu fiquei com ódio, mas não ódio de ódio, mas eu fiquei com raiva dele. Falei, como é que esse cachorro não latiu, não sei o quê. Aí corri, né, fiquei lá na garagem, né, respirando, né. Não, eu acho que o marido dela não tinha voltado não, porque o carro não estava na garagem. Eu sei lá. Eu lembro que o carro não estava na garagem, isso mesmo. Ou estacionamos o carro lá fora. Eu só sei, gente, que eu fiquei assim, né? Aí ele veio, né? Ele veio, né, pra tentar falar comigo. Eu falei, sai daqui, ó. Aí entrei no meu quarto, né, voltei pro meu quarto quando ele saiu, né, ele segurando a boca. Eu não sei nem o que aconteceu, gente, tava tudo escuro também, tá? Tava escuro, não tinha nenhuma luz acesa.
Aí eu entrei na área de serviço, que tinha um portão assim, e aqui era meu quarto. Aí entrei na área de serviço, virei para meu quarto, né? Fiquei lá, né? Pensando, né? Raciocinando. Bem, eu sei que eu machuquei ele, né? Mas eu não sei quanto eu machuquei ele. Aí fiquei lá, né? Mas de olho nele, né? Pelo amor de Deus, né? Aí fiquei lá, né? Tal. Aí... Olha só, gente. Aí eu saí, né? Fui dar uma olhada lá fora, né? Lá fora, sim, lá fora do meu quarto. Saí do meu quarto e fui dar uma olhada, né? Porque tava tudo escuro, gente, né? Tinha luz lá do poste, mas... Aí dei uma olhada. Eu vi ele passando a mão no cachorro. Sem brincadeira nenhuma. Ele segurando assim a boca e... Ó, tava com a mão assim e dando coisinha no cachorro, assim, sabe? Falei, Cristo sabe. Meu Deus. Jesus. Aí, né? Aí eu falei, eu fiquei assim, né? Eu falei, gente, que história é essa? Aí tudo bem, né? Aí voltei pro quarto, fiquei lá, né? Fiquei lá. Aí fui dormir. Dormi. Ela me deixava dormir até tarde, essa senhora. Ela me deixava dormir até tarde. Ela não me acordava, era muito raro ela me acordar. Gente fina mesmo. Mas tinha umas coisas meia, sabe? Como a gente tudo tem, né? Umas coisas meio assim. Aí, fui dormir, gente. Dormi mesmo. Dormi de dormir. Aí, quando eu acordei, né? Eu geralmente levava um café para ela e o cigarro dela. Eu levava o café e o cigarro. Aí levei um café para ela e um cigarro. Aí eu esperava ela tomar o café e a gente conversava, né? Às vezes eu levava até um presentinho para ela, né? Com o dinheiro dela, era com o dinheiro dela. Aí eu levei o café e o cigarro, ela fumou, né? Depois que ela tomou o café, aí ela se acordou, né? Aí ela falou assim, ai, Zildinha, tu não sabe o que aconteceu. Ai, tô tão cansada. Eu falei, mas como assim? Eu fui dormir na mesma hora que você e você não descansou? Aí ela, você não sabe o que aconteceu. Aí eu falei, o que foi que aconteceu? Aí ela me falou, olha só, gente, esse vídeo vai ser longo. Aí ela me falou, né? Ela falou, mas menina, lembra que eu fui dormir, né? Tal. Eu falei, lembro, você também mandou dormir, não sei o que. Então, tava dormindo quando foi umas 3 horas da madrugada. Eu acho que era 3 horas da madrugada, deixa eu ser 2 horas, sei lá que hora era, madrugada, sei lá que hora era aquela. Ela falou assim, fulano de tal, é o nome do indivíduo. Entrou no meu quarto com a boca toda sangrando. Como foi a história, Jesus? Entrou no meu quarto com a boca toda sangrando, falando que ele teve tanta dor na hérnia que ele mordeu os lábios de tanta dor. Foi um negócio assim, estranho assim, gente. E quando eu escutei aquilo, né? Eu lembrei de toda noite não, né? Do que aconteceu, né? Que eu não tinha esquecido, mas sabe, eu falei assim, eu mordi ele, tá. Aí eu, foi? Aí ele entrou aqui sangrando, sangue saía, jorrava. E ele falou que ele estava sentindo dor no estômago, era no estômago, na hérnia, que ele mordeu até a língua. Ele falou que mordeu a língua, mordeu a boca. E isso eu escutando e lembrando, né? Lembrando não, né? Que eu não tinha esquecido, mas, né? A memória vendo bem refresco na minha cabeça, né? Mas eu não falei nada, gente. É umas coisas que acontecem. Bem, vamos lá. Aí eu escutando, falei, Ele falou que o quê? Que tava com uma dor muito grande no estômago, que mordeu até a língua. Aí ela, foi menina, e eu me assustei, ele me acordou apavorado, gemendo de dor. Olha só, gente. Gemendo de dor e
me pedindo para me levar me pedindo para mim levar ele pro médico, pro hospital, porque ele acha que a hérnia dele ia estourar. Olha só, gente. Ai, eu escutando tudo aquilo, mas eu não falei nada para ela, sabe, da tentativa de estupro. É verdade isso, não preciso mentir. Ai, eu só escutando aquilo, eu falei, poxa, é mesmo? E você foi? Ela falou, o que que eu fiz, menina? Claro que tive que fazer, né? Liguei pra... Ela não dirigia, gente. A irmã dela que dirigia. Liguei pra fulana de tal veio, a gente colocou ele no carro e levamos ele pra hospital. Ficamos lá, deram uma injeção nele, mas falou pra ele que a hérnia tá tudo bem, que não sei o que. Depois fulano de tal levou ele pra casa e cheguei em casa, já era 4 horas, 5 horas da manhã, sei lá que horas ela chegou. E nisso, entendeu? Fui dormir às 6 e não sei o quê. Geralmente, gente, eu me acordava naquela época, gente, 10h30, 11 horas da manhã. E esse dia, então, eu acho que a gente acordou, era meio-dia por aí. Eu sei que eu pensando, eu falei, gente, que história estranha é essa? Que homem cafajeste. Aí eu, tá bom. E aí, ele tá bem? Tá bem. O médico falou pra ele se repousar, que era mais nervos. E ele levou algum ponto na boca. Parece que ele levou um ponto na boca, um negócio assim, sei lá, nos lábios dele, sei lá, gente. Aí eu, tá bom. Tá ótimo. Tempo passa, gente. Tempo passa, entendeu? Tempo passa. E nisso, eu estava me correspondendo com o inglês que eu tinha conhecido. Lembra? Eu falei aqui no meu vídeo. Eu tinha conhecido esse inglês, né? Que foi o que a gente noivou e depois se casamos. E a gente se correspondendo, tal, né? De carta. Aí eu tinha planos de voltar para Pernambuco nas férias de junho, isso mesmo, de junho. Porque depois que eu conheci esse inglês, eu voltei para o Rio e ficamos nos correspondendo. E ela não ficou muito afim de saber que eu estava com planos de voltar para Pernambuco e noivar com esse inglês e talvez me mudar, né, para Inglaterra, né? Então ela não estava muito afim não, sabe? Ela não estava muito, entendeu? Aí e para ser sincera, eu também tinha minhas dúvidas, como eu falei aqui no canal, gente. Eu tinha uma vida legal. Tudo bem que eu era housekeeper, mas eu tinha, tudo bem, você fala assim, mas você dormia no chão, no colchonete aí? Depois da cachaça, da cerveja, a gente dorme até no carro, eu sei, que nada. E eu bebia cerveja, era toda noite. Agora eu não bebo tanto assim, não. E era bom, era brincando, naquela época antiga. Aí, né? Aí, e nisso, né, eu me correspondendo, gente, naquela época a gente se correspondia de mão, de carta. E o inglês mandava carta pra mim todo mês, era todo mês ou toda semana, e eu mandava carta pra ele. Aí, né, eu falei, mas que coisa, né, que interessante. Aí eu falei pra ela assim, e o cachorro? Ah lá, o Basco tava aí. Eu coloquei o Basco pra dentro da sala, não sei o quê. E eu escutando tudo isso e eu falando assim, eu não sei quem é mais idiota aqui. Se é ela, se é o cachorro ou se é ele, né? Ou eu também, né? Eu falei, tá bom. Tá ótimo. Tá bom. Aí ela, falei, você vai dormir mais? Aí ela, não vou acordar agora que eu tenho que fazer o almoço. Tem que fazer o almoço. Que eu não cozinhava muito não, gente. Eu cozinhava, mas não... Entendeu? Não era tanto assim, não. Fazia só umas coisinhas lá. Aí eu falei, tá bom. Aí pronto, comecei a arrumar a casa, isso, aquilo, outro, não sei o que, não sei o que. Aí passou, né? Aí daqui a pouco, né? Depois de um tempo, o marido dela vem e tem uma confusão lá, rola uma confusão, um negócio lá bem, entendeu?
e ele fala para ela que quer que me mande embora, né? Que eu quero que eu tenho que sair do meu emprego, não sei o que mais lá. Aí, ó, esse vídeo vai ser um pouco longo, sinto muito, tá? Aí, ó, ela, né? Porque ele, isso mesmo. Ele fala que quer eu fora da casa dele, que eu sou uma má influência, que não sei o quê, que eu sou uma drogada. Gente, eu nem tomava droga naquela época. Eu fumei maconha no Rio algumas vezes com aquele namorado que eu tinha. E cocaína, eu não era uma drogada, mas eu bebia cerveja pra caramba. Cerveja, mas cerveja. Era cerveja, eu gostava muito daquela cerveja antártica. Não vou mentir, não. Aí quando não tinha Antártica, eu bebia Brahma. Comia pizza e estudava, gente. Mas não era tanta cerveja assim, não. Também que meu salário não é essas coisas, né? Meu Deus do céu. Mas quando terminava a escola, às vezes a gente bebia cerveja. Era escola. Gente, a maioria dos estudantes eram adultos, entendeu? Tinha os minors. Mas a maioria da minha classe era gente adulta e entendeu? Gente de 18 anos pra lá, entendeu? E eu fiz amizade com o pessoal. Então, quando não tinha dinheiro para beber uma cerveja, e alguém me chamava, vamos beber uma cerveja? Eu falei, vamos. Era quase normal isso, gente. Mas drogar de droga, gente, eu não tinha nem dinheiro para isso. Eu comprava roupa, eu gostava de comprar roupa, sapato. Não usava muita maquiagem, não vou mentir. Era batom mesmo, brinco, essas coisas, assim, besteira. Depilação e cabelo. Aí, aí ela falou pra mim, não, porque... Aí ela falou assim, Zilda, você toma droga? Eu falei, você sabe que eu não tomo drogas. Aí ela, não, eu sei disso. Aí eu falei, você sabe que eu bebo, né? Ela sei sim. Eu falei, mas droga nenhuma eu toco. Não toco de jeito nenhum. Pode ir lá. E ela deve ter ido no meu quarto várias vezes e que ela era meia, sabe, como é que se chama aquela palavra, Jesus? Não é mexeriqueira não, sabe, mexeriqueira, mas era mexeriqueira, meio mexeriqueira, né? Eu acredito que ela ia nos meus quartos mexer nas coisas, tenho certeza. Aí Aí ela, não, porque o meu marido não quer mais que você fique em casa, né? Porque ele escutou de Sou e Sou, lembra do estuprador? Então, não foi estuprador comigo, né? Mas tentou. Que você toma drogas, que você é viciada em cocaína. Olha só, gente, viciada em cocaína. Meu salário era de R$ 350. R$ 350, né? Era 300, não, 390. Um papelote de cocaína naquela época, acho que estava por R$ 60, se eu não tinha. Eu sei, como é que eu sei? Porque eu sei. Eu sei de tudo. Eu morava no Rio e falava com todo tipo de gente, mas não comprava não. Não comprava mesmo, não preciso mentir. E nem pegava dos outros. Meu negócio era beber cerveja, até porque naquela época o vinho lá no Brasil, era gostoso o vinho também, mas não bebia muito vinho não. Meu negócio era beber cerveja, jogar totó. Sabe o que é totó, né, gente? Então, comer pizza, escutar música inglesa, escutava muita música inglesa. Música inglesa que eu falo não é só inglesa de inglês, não. Música da língua inglesa. E that's it. E namorar um pouquinho, né, paquerar. Quando tinha as paqueras. Aí eu falei, eu falei pra ela, não, você sabe muito bem que eu não era, entendeu? Aí ela, não, eu sei, eu acredito em você. Eu falei assim, não, se você quiser acreditar, acredita, mas se não quiser também não tem problema. Aí ela falou assim, vamos fazer o seguinte, Zildinho, você volta pra Pernambuco, né? Você já tá com esse paquera aí das cartas, volta para Pernambuco, fica lá um tempo, eu fico aqui, esfriando a cabeça do meu marido, e se não der certo que esse paquera teu, volta para minha casa, entendeu? Na verdade, não, nem vai para, entendeu? Mas não vai para a Inglaterra, volta depois de 3 meses por aí, você volta para cá, me liga, eu mando o dinheiro da tua passagem, você volta para cá. Aí eu falei, parece ser bom isso, né? Aí ela, então. Aí eu falei assim, tá bom.
Uhum. Aí eu falei, tá ótimo. Mas me deu uma tristeza grande, porque eu tinha planos de deixar a casa dela, já tinha, né? Já tinha planos assim, né? Mas eu não queria deixar dessa forma, ainda mais uma forma em que o marido dela teve uma imagem negativa de mim, né? Não que eu me importa com o conceito que ele tinha de mim, mas não era verdade. E eu sabia o que aconteceu, né? Aí passou, né? Passou o tempo e nisso, né? A gente se preparando, né? Para minha volta para Pernambuco e eu escrevendo para esse paquera em inglês, né? Aí ela foi minha culpa, Zildinha, foi minha culpa, né? Porque eu não deveria ter confiado naquele cara. Mas ela até agora não sabia da verdade. Olha só essa história. Aí vai ser longo esse vídeo, viu, gente? Aí, né? Uma vez eu cheguei da escola, sei lá, ela me chamou para conversar. Zildinha, vem aqui, por favor. Aí eu fui lá, né? Ela senta. Eu falei, tá bom. Ela, Zildinha, eu vou fazer umas perguntas para você agora e você vai ter que ser sincera comigo. Eu falei, bem, as falhas, não. Bem, eu tento não mentir para você, né? Claro, né? Aí ela, tá bom. Zildinha, eu falei, o que foi? Falei, o que foi? Ela, é verdade que sou mordeu a própria língua com um ataque de hérnia, sei lá, uma dor no estômago que ele teve, não sei o que, mas lá. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, não. Aí ela, não? Falei, não. O que foi que aconteceu? Aí eu contei pra ela. Falei pra ela, tal. Aí a mesma coisa que eu pensei, ela pensou. E o Basco? Aí eu falei, isso mesmo. Aquele cachorro, além de ser viado... Deus me perdoe, Jesus, que eu não quero... Não. Eu falei, aquele cachorro, além de ser, né? É também um fingido. Eu falei pra ela, né? Um fingido. Aí ela, não acredito. Eu falei, se você não quiser acreditar, não acredita. Mas é verdade. Isso que aconteceu. Aí ela, meu Deus. Agora eu entendo. Eu falei, ainda você me mandou limpar o sangue da sala e o sangue do quarto, né? Você que tinha que ter limpado, eu falei pra ela, né? Ela, ai, Zildia, me perdoa. Eu falei, não tem que perdoar nada, não foi, a culpa não foi sua. Ela, não, mas foi eu que realmente, né, forcei você a ficar com ele. Eu falei, não, nem, deixa pra lá isso, esquece, tá resolvido. Eu vou voltar pra Pernambuco mesmo, já mandei uma carta pro meu pai. E o pai falou que eu não deveria nem me importar com me importar com isso, não tem problema, deixa pra lá isso, esquece, acabou. Aí ela, maldito, que não sei o que, eu falei, deixa, esquece. Aí pronto, né, como eu já falei, essa mulher fazia parte da religião da Umbanda. Aí pronto, aí deu aquela tristeza na casa, gente, sem brincadeira nenhuma, sabe? Porque eles gostavam muito de mim. Eu não sei do marido não, porque como eu falei, eu não tinha muito contato com esse homem, né? Não era muito de falar muito não. Aí, todo mundo triste, né? Assim, aquela tristeza, né? Ai, que não sei o que. Aí, quando foi um belo dia, né? Eu cheguei da escola mais cedo, tal. Tava um pouco triste, né? Porque dá uma tristeza quando a gente é tratada bem, né? Não sei o que, tal. Aí, quando eu tudo certinho e tal, aí eu vou pro meu quarto, né? Aí vou ler, vou escutar rádio, não sei o que. Quando eu saio, né? Ela tá sentada no batente da cozinha fazendo uma concha. Eu acho que isso se chama concha, gente. Eu acho que é uma concha que se chama. Uma guia. Muito bem, muito agradecida. Uma guia da religião da Umbanda para a minha mãe na Umbanda, né? Né? A minha mãe na Umbanda, que ela descobriu quem era minha mãe na Umbanda e meu pai na Umbanda. Aí ela tá fazendo essa concha, né, pra mim, né?
Aí ela, olha, ela, vem aqui, ó. Eu falei, fui lá, né? Aí, senta aí sentei, né? Ela falou, olha. Ela falou, na sua vida, você vai encontrar muitas pessoas que têm inveja de você. Eu falei, gente, falei, que ridículo. Tenho inveja de uma pobre coitada como eu. Aí ela, preste atenção. Isso daqui vai te proteger para onde você quiser, para onde você for. Sempre que você for, use isso. Aí eu, tá bom. Aí ela, tá bom? E se não der certo, lembre, eu tenho, você me tem aqui. Falei, tá ótimo. Quando a gente é mais jovem, em uma certa idade, a gente vê tudo como se fosse brincadeira. É a verdade. Sabe? Muitos da gente na época da adolescência não leva as coisas muito sério, que é bom. Imagina se a gente levar tudo a fogo e ferro. A gente não vai ter uma vida de paz. Não vai ter, entendeu? Não vai ter mesmo. E não sei se eu tô falando isso para todas as pessoas que foram jovens há um tempo atrás. Bem, eu ainda sou jovem, né? Claro. Mas é isso que eu me sentia. Eu não levava muitas coisas a sério, não, gente, sabe? Assim, sabe? E quando ela falou essa coisa da minha vida, muita gente vai surgir na minha vida para ter inveja de mim, eu falei, que é isso? Gente, é verdade o que ela falou? Não, e não foi uma praga, não, gente. Não foi praga, não. Aquilo dali foi um conselho, um aviso. Então ela terminou a concha. Eu sei que eu bebi minha água e tal, e fui para o meu quarto. Aí ela, daqui a pouco, para mim, daqui a pouco eu vou terminar sua concha. Sua concha não, seu guia. Sua guia. Falei, tá ótimo. Aí fui. Gente, eu tinha essa guia durante muitos anos. Muitos anos eu tinha essa guia. Mas quando fui envolvida com o movimento protestante, eu queimei essa guia. Besteira, né, gente? Besteira. O que é isso? Não tem nada a ver. Eu queimei essa guia, né? Mas eu tive ela durante muitos anos. Depois eu remodelei ela, né? E as palavras dessa mulher às vezes ecoam na minha mente, né? Quando ela fala assim, olha, presta atenção. Eu falei, tá bom, tô prestando. Na sua vida você vai encontrar muita gente que vai ter inveja de você. Entendeu? E eu pensei assim, né, naquele momento, eu falei, que isso? Mas olha, gente, é uma história muito longa, muito comprida, eu sei, sinto muito, não foi minha intenção. Olha só, primeiro, entendeu? Eu saí bem da casa dela, né? Mais ou menos com what bem supposed to mean. Eu saí bem. Segundo, entendeu? Não saí bem por tudo que aconteceu, né? Porque o marido dela ainda estava meio suspeito, né? Mas já tudo bem. Lembra, ele não sabia da verdade, que um dos empregados dele tentou me estuprar, né? E terceiro, eu saí com um link, né? A qualquer momento eu poderia ligar para ela, né? Depois dos 3 meses e voltar a trabalhar na casa dela, né? Então, gente, é sempre bom deixar um ambiente de forma amigável, entendeu? E se tiver um segredo muito grande assim, se tá na hora de revelar, revela, tá? Tá bom. Então, olha. Primeiramente, o que essa história tem a ver com a palavra que você nos deu? Gente, muitos de nós somos, muitas das pessoas são levadas pelo espírito do egoísmo e da inveja.
Entendeu? Eu não sei se aquele homem teve inveja de mim, né? Inventou aquele monte de mentira, ou se eu fosse para a polícia e denunciasse ele ia ter um sério problema, porque, gente, o estupro ou molestação sexual é nojento, né? É podre. E eu não quero falar para vocês aqui os mínimos detalhes, porque não é relevante, mas é uma coisa nojenta. Porque, gente, olha só, isso daqui, ó, Jesus não fala na palavra que isso daqui, ó, isso é o templo do Espírito Santo? Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, quando alguém tenta violentar sexualmente o nosso templo, ele não está só violentando, entendeu? O corpo físico da Zelda Maria da Silva Conceição. Ele está também violentando o Espírito Santo. Então, não é só para mim não, gente. Eu tô falando isso, entendeu? Então, gente, o abuso sexual, o estupro, ele é podre. Podre, podre, podre. E não pode ser, entendeu? Visto de forma leve. Porque qualquer abuso sexual, estupro de criança, mulher, qualquer coisa, homem também, homem é estuprado. Eu conheço uma pessoa que foi violentada na cadeia 2 vezes, entendeu? 2 vezes. E assisti um filme verídico sobre isso, que deu um trauma tão grande nesse homem, nessa criança, era uma criança, gente, que ele se matou, ele cortou a garganta. Era uma história verídica, entendeu? Gente, o estupro, vou cuspir. Ele é o mais nojento do crime, porque é uma violentação contra o templo do Holy Espírito, tá? Que habita em cada um de nós, que Jesus fala, não sabem vocês que o Espírito Santo habita em vocês? Então é nojento, tá? É podre. Perdoe, às vezes dá isso, tem que cuspir, senão, entendeu? Mas a gente já estabeleceu isso. Agora vamos para aquele ponto da inveja. Gente, a inveja foi que levou Satanás a se rebeliar contra Deus. Foi a inveja. Não foi nada além da inveja que Satanás se rebelou contra Deus. Foi inveja. Vou cuspir. Sinto muito, mas tem que cuspir. Foi a inveja, entendeu? Satanás foi movido para quê? Porque ele queria ficar no lugar de Deus. Ele se rebelou contra Deus. Ele queria, tem na palavra, né? Então, ele se rebelou. Foi a inveja. Então, olhe, a inveja ela é... Como é que se chama aquela palavra, Jesus? Me dá agora. Ela é a raiz de muitas coisas ruins que acontece na nossa fisicalidade. Ela é e sempre foi. Não vou falar aqui que sempre vai ser, porque eu tenho uma esperança um dia de ver esse tipo de espírito ser completamente derrotado no poder que existe na palavra, no amor de Jesus, na verdade do que é os conceitos divinos, entendeu? E no conhecimento que a gente vai ter um com o outro, né? O ser humano vai saber que se esse anel de diamante aqui é tão lindo no meu dedo, entendeu? Diamante aqui é tão lindo no meu dedo, entendeu? E você não tem um, não se preocupe não. Peça a Deus no nome de Jesus, orando para nossa Virgem Maria, intercedendo para que Deus traga um anel de diamante até mais bonito que esse aqui, entendeu? Ore, peça a Deus, não inveje meu anel de diamante. Gente, a inveja é que leva a muitos crimes domésticos,
entendeu? Crimes domésticos, fora, whatever, qualquer coisa, entendeu? É isso que inveja. A inveja vem disfarçada também de ciúme, né? O ciúme é um tipo de quê? De inveja. Gente, para de ter ciúme, inveja no teu relacionamento, porque tudo bem, o ciúme pode até ser não, é bom ter um pouquinho de ciúme, não sei o quê, mas não é bom nada, porque o ciúme é uma inveja, mas é uma inveja disfarçada. O bom é você respeitar, amar o seu parceiro, entendeu? E confiar nele ou nela, entendeu? Porque o ciúme é uma indicação que você é inseguro com você, tá entendendo? O ciúme é um sintoma de insegurança, tá bom? É de insegurança. Além de tudo, eu sou, além de ser uma psicanalista, eu sou psiquiatra, eu sou tudo. Eu posso ser o que eu quiser. Tá entendendo? Quando a gente tem tudo resolvido na gente, e não acontece do dia para a noite não, tá? Mas quando a gente tem tudo resolvido na gente, é muito complicado sentir inveja, ciúme, insegurança, entendeu? Mas o problema é que o inimigo, que tem estudado muitos de nós durante muitos séculos, muito tempo, entendeu? Às vezes joga, entendeu? Armadilhas para nós nos sentirmos inseguros, com inveja, entendeu? Porque quando ela consegue, entendeu? Colocar a gente num lugar em que a gente se sente, entendeu? Que a gente sente inveja do outro, ou inseguro, entendeu? Aí a gente baixa o que a ciência chama o novo conceito não se chama de baixa a nossa vibração, né? A gente fica vibrando no baixo. E isso não é consistente com os poderes divinos, intelectuais, espirituais, morais do conceito celestial. Tá entendendo como é que é? Na vida, feito Jesus falou, na vida a gente vai encontrar situações, pessoas que vão tentar de tudo para nos colocar embaixo, porque é o jeito que eles se sentem. Tanto é que quando você vai salvar uma pessoa que está se afogando, você nunca deve salvar aquela pessoa pela frente. Você sabe disso, né? Quando a pessoa está se afogando, você tem duas opções de salvar ela, dependendo do sufoco que ela está passando, entendeu? Você pode jogar os braços pelo pescoço, entendeu? Por trás, ou puxar pelo cabelo. Se tiver cabelo grande. Se for mulher, né, cabelo grande, ou homem também. Puxa pelo cabelo ou vai por trás dela, nunca pela frente. Nunca, tá? Porque ela vai tentar segurar você. Vai por trás. Se você sabe nadar mesmo, nada por trás. E dá entendeu? Como é que se chama isso daqui, Jesus, na palavra? Entendeu? Dá um negócio nela assim. Não vem agora a palavra, sinto muito. Entendeu? E leva ela ou puxa pelo cabelo. Tá entendendo? É isso que acontece. Quando uma pessoa está se afogando em emoções de inveja, rancor, amargura, egoísmo, ela vai tentar falar, mostrar, fazer coisas que quer te levar para baixo. E você simplesmente não pode se colocar nessa posição. Lembra de que você é filho e filha do Deus Altíssimo. Ele pagou um preço caríssimo pela sua redenção, entendeu? E a gente vai encontrar pessoas dessas em todo tipo de lugar, não importa se é numa igreja ou num bordel, entendeu? Não importa se é num palácio ou num barraco. Sempre vai ter uma situação em que você vai se sentir, entendeu? Invejado. Porque a inveja é um sentimento que vem de insegurança, entendeu? E a pessoa que se sente segura de si, ela mostra em tudo que ela faz. Ela é um exemplo. Aí tem muita gente que fala assim,
Tem muita gente que confunde ser segura de arrogante, entendeu? Não é isso, entendeu? Não é isso. Não é isso. Uma pessoa segura de si, ela não tem que se comparar a ninguém, porque ela sabe que ela tem, entendeu? Coisas, qualidades que muitos não têm, que muitos não adquirem porque não querem, até porque é uma escolha, entendeu? Até porque é uma escolha. Tá entendendo? Então, ela falou a verdade, essa senhora, agora ela é uma senhora, né? Ela falou a verdade? Falou a verdade. Falou sim. Ela falou, aquela dali foi uma profecia que ela falou. Uma profecia, foi um aviso profético, entendeu? Porque eu já lidei com muitas situações e tô lidando até hoje, que eu sinto, hoje em dia que, como é que se chama, Jesus? O discernimento. Hoje eu tenho um espírito de discernimento, eu sei quando a pessoa olha para mim com inveja, com desdém, eu sei. Mas, como Jesus vive em mim, eu não me dou mais ofensiva, ofendida. Não, eu tenho compaixão. Tá entendendo? É compaixão que eu tenho. Então, ela falou isso, entendeu? E eu tinha, como já falei, muitas situações que eu senti que teve um pouco ali da inveja, quando se comunicou comigo, quando olhou para mim, quando, entendeu? Quando se interagiu comigo. Então, olha, o que é bom para fazer sobre esse espírito? A inveja é um espírito, é uma entidade, tá? Orando. Agora que eu estou estudando na religião do catolicismo, é orando a Virgem Maria, orando o Pai Nosso e fazendo as orações também, né, com Deus, direto para Deus em nome de Jesus, que eu também aprendi no protestantismo, entendeu? É orando, é louvando, entendeu? Porque é uma entidade. Essa entidade, aí você fala assim, mas olha, a entidade da inveja, ela não só quer que você sinta inveja, mas ela também quer que você, entendeu? Faça inveja. Faça inveja, Jesus, é isso mesmo? Faça inveja, entendeu? Tipo assim, vou fazer inveja a eles, ou a elas, ou sei lá. Ou tô com inveja, entendeu? Ela trabalha como duas caras. Tá entendendo como é que é? Você sabe muito bem quando uma pessoa tá tentando fazer inveja a você. Eu sei, entendeu? É o mesmo espírito, só que jogando agora com outras cartas, tá entendendo? Eu sinto quando a pessoa tá tentando fazer inveja a mim, e sinto quando a pessoa tá com inveja de mim, que é a mesma coisa. Fazer inveja, quando a pessoa tá tentando te fazer inveja, é porque ela tem inveja de você, mas ela quer que você se sinta com inveja dela. É bem estranho isso, mas escuta aqui a psiquiatra Zilda Maria. Então é isso, entendeu? E quando você tem um espírito de discernimento, quando você fala assim, olha, tá tentando me fazer inveja ou tá com inveja de mim, pede a Jesus, entendeu? Telepaticamente, que muitos religiosos chamam espiritualmente, né? Pede a Jesus, Jesus, vem aqui agora. Pede mesmo, pede. Jesus, vem aqui agora. Telepaticamente, só pensa. Entendeu? Porque Jesus entra na parada, ou manda um anjo, entendeu? Então coloca um bloqueio ali entre você e o espírito da inveja, né? Porque são entidades e ficam ali, ó. Tá entendendo como é que é? É simples. Eu falo o nome de Jesus. Jesus é lindo, então, amém. Fala mesmo, fala, né? Se você sentir que uma pessoa fez vamos supor, um certo comentário, e aquele comentário teve um pouco de malícia ali, sei lá. Jesus é lindo, então, muito agradecida, estou muito agradecida, entendeu? Chama Jesus logo, Jesus, entendeu? Porque toda a entidade maligna
odeia, detesta o nome de Jesus. Tô te falando. Uma entidade maligna tentou me estrupar na minha cama. Eu falei Jesus, Jesus, Jesus no meu pensamento, a entidade sumiu. Entendeu? Então o nome de Jesus é muito poderoso. Isso não é nem superstição, é ciência. Ciência, porque são 2,4 de cristãos, 1,6 de católicos, né? Eu falo cristãos geral, mas é 1,6 de católicos, ou pode ser até mais ou menos, um negócio assim, de católicos, né? Que também é cristão, entendeu? Então são muitas mentes concentradas num só nome, Jesus Cristo, e no caso dos católicos, Jesus Cristo, a nossa Virgem Maria e os santos, isso. Mas a gente não, entendeu? Então é ciência isso manifesta, entendeu? É ciência. Vai lá e faz um pouco de pesquisa sobre as experiências científicas, entendeu? Então, olha só. Então faz isso, tá bom? Faz isso. É muito interessante. Mas é orando, né? E a gente sabe que a oração, ela é para não só nos proteger, mas também para colocar um escudo sobre a gente, né? De labaredas de fogo, do céu, de luz, né? De proteção mesmo divina, para que a gente não seja influenciado e não influenciados pelas essas entidades malignas, que está aqui no livro de James, como amargura, né? Inveja, ambições de forma egoísta. Tá entendendo? Não é nem ambição, aqui fala ambition. Eu gostaria de substituir essa palavra com ganância, entendeu? Uma pessoa, ela ter goals na vida, né? Ambição pode ser negativo também, claro. Mas uma pessoa tem que ter uma ambição na vida, tem que ter... A ambição não é tão negativa assim, é mais o egoísmo e ganância. A ganância que é o problema, não é nem a ambição. Todos nós temos que ter um pouco de ambição, né? Na vida, porque nos leva a querer progredir na vida, né? Mas graças a Deus, hoje em dia a gente tem uma palavra muito bonita, né? Para se descrever, que é uma palavra inglesa, goals. We all have to have goals na vida, né? E tem essa palavra meta. Nós todos nós todos devemos ter metas, né, para conseguir na vida, metas. Então essa palavra também é muito bonita. Entendeu? Metas de estudar melhor, de conseguir melhor notas nos cursos, no trabalho, e se aperfeiçoar na medida que você se acha perfeito, né? Apesar que muitas pessoas falam, não tem perfeição, ninguém é perfeito. Tá bom, mas se hoje você se acha perfeito, tá ótimo, porque a perfeição também é uma escolha sua. Tá entendendo? Não é perfeição de perfeição, mas é perfeição sua, poxa. A perfeição é um conceito, é individual, é uma percepção, entendeu? Por exemplo... peraí, perdoe. Por exemplo, eu gosto desse vestido aqui. Eu acho ele, para o modelo dele, perfeito. Tá vendo como é que é? Perfeito. É um conceito também, né? Aí você fala assim, mas existe vestido perfeito? Existe. É aquele vestido que cabe no teu corpo, você fica apertado, entendeu? É um perfeito para você. Entendeu? Perfeito também é um conceito, é uma percepção, gente. Tudo é percepção, tá? Tudo bem que as pessoas têm um hábito de falar, não existe nada perfeito e ninguém perfeito. Existe. Porque se você acha algo perfeito, é bom, é perfeito para você. Não precisa ser para os outros. Tá entendendo como é que é? Por exemplo, quando eu era criança lá no Brasil, muitos anos atrás, eu achava que as praias de Olinda eram perfeitas. Perfeitas. Tinha um sol lindo, coqueirais, uma areia gostosa de andar, entendeu? Então eu achava que era perfeita para mim.
Tá entendendo como é que é, gente? Mas eu entendo quando as pessoas falam assim, não existe nada perfeito. Claro, para eles, né? Porque eles não se sentem perfeito, entendeu? É claro que a partir do momento que você desenvolve, você fica ainda mais perfeito. Eu sou assim, eu gosto de pensar assim, tá? Lembra-te que todos nós escolhemos nossa percepção, como a gente vê o mundo, tá entendendo? Isso é que se chama percepção, entendeu? Tem coisas feias no mundo? Tem coisas horríveis. Mas o mundo, o que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala? Que Deus viu que tudo que ele criou era bom. Bom, good. Vamos ver aqui, ó, se a gente consegue ter uma percepção aqui de realmente... Dá um minutinho. Eu falei que esse vídeo vai ser um pouco longo, né? Eu falei. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui, porque eu quero, deixa eu ver aqui que esse... Peraí, viu? 2 minutos. A minha televisão tá ligada lá embaixo. Eu acho que é o barulho da televisão, gente. Que engraçado. Olha só, gente. Good. Olha só. Bom, né? Quando Deus criou o mundo, ele falou que tudo era bom, né? Olha só, gente. Perfeito. Aqui, ó. Bom, ela é basicamente uma pessoa boa, virtuosa, exemplar, certa, tem morais, honesta, correta, de se confiar. Tá vendo, gente? Tudo é perfeito. Então, quando Deus criou o mundo é perfeito. É que, infelizmente, tem muitas coisas que ao decorrer da história, entendeu? Foi se imperfeiçoando. Não tem nada a ver com o mundo, não é perfeito. O mundo é perfeito, entendeu? Mas isso é meu conceito, minha percepção. Eu amo as pessoas que falam assim, não tem ninguém perfeito no mundo, não sei o quê. Bem, eu acho que eu sou perfeita cada dia que eu acordo, entendeu? Eu não sou perfeita, eu não sou perfeita hoje para ontem, entendeu? Porque ontem eu fui perfeita para ontem, amanhã eu vou ser perfeita para amanhã. Mas, gente, isso daí é conceito, gente, é percepção. Então, tudo é individual, tá bom? A gente não vai discutir aqui nada sobre isso. Então, meus amores, então, o melhor que a gente... Aí você fala assim, você já sentiu inveja? Já senti inveja. Não muitas vezes, graças a Deus. Graças a Deus. Porque eu não vou falar, entendeu? Meu Deus. Não, mas eu já senti, mas não muitas vezes. Não sei por que eu nunca me senti muitas vezes, porque eu já tive, entendeu? Oportunidades de me sentir muito mais invejosa. Mas graças a Deus, eu acho que foi os abusos quando criança também, né? Não tive muitas oportunidades, entendeu? Sempre oprimida, machucada, né? Agredida, então não tinha como realmente desenvolver esse sentimento, até porque esse sentimento também vem de uma pessoa que se acha, né? Entendeu? Então eu não tive muito, entendeu? E outra coisa, eu sou a criança do meio, né? Eu fui a criança do meio. E a criança do meio, de acordo com os psicólogos, ela já tem uns traumas lá quando nasce, sabe? Porque, de acordo com a psicologia, as primeiras crianças são as que recebem mais amor, né? E é a verdade, né? E as últimas crianças são as que recebem também mais amor. E geralmente as crianças do meio, elas ficam meio assim, sabe? Entendeu? Mas eu acho que as crianças que Deus ama mais. Deus ama as crianças do meio, né? Porque quando a gente não é amado pelas pessoas que deveriam amar a gente de uma forma inexplicável, Deus toma conta, né? Na história de David, na história de muitas histórias, de Moisés, a história de José. Apesar que José era amado pelo pai muito, né?
E pela mãe também. Não fala muito do amor da Raquel pelo José, mas aí era o contrário. Aí vem o quê? Vem a nossa história da inveja. Por José ser muito amado pelo pai, o José foi invejado. Invejado, tá vendo? Então, mas então é isso, né? Então, vamos vigiar essa entidade. Vamos vigiá-la para não podermos cair na cilada, tá bom? Porque é uma cilada, tá? Eu lembro que muito tempo atrás, deixa eu ajeitar aqui minhas pernas. Eu lembro que muito tempo atrás veio uma moça, gente, é muito tempo atrás isso, era muito tempo atrás. Veio uma moça, já era uma senhora, ela já era mulher, né? E eu era uma criança ainda, eu era uma adolescente, bem menor. Eu sei que a gente bateu um papo, eu e essa mulher, se brincar, eu lembro dessa memória, a gente bateu um papo. Nisso, uma pessoa veio e simplesmente ficou escutando, né? O papo que eu tava batendo com essa mulher era um papo de papo mesmo, né? Eu sei que quando essa mulher foi embora, ela me elogiou, né? Ela me elogiou, não sei o quê. Aí essa pessoa, movida pelo espírito da inveja, porque eu sei, falou assim, ai, você é tão arrogante. Tá vendo? Espírito da inveja, né? E a mulher que tinha acabado de bater um papo com uma criança, que eu era uma criança, gente, uma criancinha, ela falou, você é tão, sabe, me elogiou, né? Não vou falar aqui não, porque não quero ficar com a big head. Mas a outra, com o espírito da inveja, já viu meu conhecimento naquela época como arrogância, tá entendendo? Usada pelo espírito maligno da inveja. Olha, agora eu vou dar o último conselho. Se conselho fosse bom, se dava, se vendia. Então não vou dar nem conselho, vou dar um exemplo de experiência. Quando você for fazer qualquer coisa, não importa o que é. Por exemplo, vou dar um exemplo agora. Vai colocar o batom, vamos colocar até agora. Vai colocar o batom? Vai. Coloca para Jesus, para Deus. Deus. Vai fazer um chá, para beber um chá? Faça se fosse para Jesus, para Deus, para Virgem Maria. Faça como se fosse para ela, para nossa mãe, para nosso papai celestial. Perfeito, isso mesmo. Vai colocar um vestido como se fosse para Deus, para Virgem Maria, para Jesus, para os santos, entendeu? Que você vai receber eles na tua casa. Vai fazer uma limpeza na tua casa? A mesma coisa, perfeito. Já que a gente sabe que Deus é perfeito, então a gente faz como se fosse para Deus, entendeu? Não faça nada para agradar ninguém, entendeu? E é para se agradar também, claro, né? Entendeu? Claro, com certeza. Mas primeiro pense como Deus gostaria de me ver hoje, quando eu sair da minha casa. Como Jesus gostaria de beber o chá dele, quando eu fizer o chá para ele, entendeu? Porque aí você não alimenta o espírito de fazer inveja ou de ter inveja. Faça tudo para Jesus, tudo para Deus, tudo para a Virgem Maria. Tá entendendo? Aí você se livra desse espírito para sempre. Por exemplo, eu aprendi isso há muito tempos atrás, quando eu estava indo para essa igreja desse rapaz, né, da África do Sul, entendeu? Ele falou, e eu sempre lembro isso até hoje, tudo que fizer, faça para Jesus e faça com amor. É isso, é simples, entendeu? Às vezes eu recebo elogios do jeito de me vestir, entendeu? Mas eu me visto para Jesus, meu noivo, entendeu? Eu faço tudo para Deus. E agora para a Virgem Maria, claro. Entendeu? Porque se ele é o rei dos reis, o príncipe dos príncipes, eu quero ser a princesa das princesas, a rainha da rainha, entendeu? Então me visto para ele.
Para mim também que me agrada, mas eu vou pensar assim, como é que Jesus gostaria que eu entrasse na casa dele? Como é que Jesus gostaria que eu fizesse aquele frango bem gostoso que às vezes eu faço? Como Jesus gostaria que eu limpasse o chão da minha casa para ele entrar? Faça isso. Aí a força maligna da inveja, da envy, não vai ter como, entendeu? Usar as manipulações para fazer você ficar com inveja ou fazer você ser invejada, tá bom? E deixa e faz o teu, porque teu relacionamento com Jesus Cristo é individual, não tem nada a ver com os outros, tá bom? E para terminar essa aula, o que aconteceu com aquele cara é que depois de muito tempo ele foi expulso do trabalho dele sem receber nenhum tipo de indenização. Tá vendo? Demorou, mas chegou a justiça dele. Depois de, quando foi 2004, quando foi no ano 2000, já aqui na Inglaterra, casada com meu ex, né? Naquela época, agora sou divorciada, né? Eu voltei lá para visitar essa família que eu trabalhei em 2000 e me receberam muito bem, graças a Deus. Teve um pouco de tragédia lá, depois eu conto sobre isso, vai ser bem interessante isso. Mas eu perguntei para a menina, né, o que aconteceu com ele. Ela falou que depois que eu fui embora, depois de um ano, um negócio assim, o pai dela conseguiu se livrar dele, sabe? De um jeito que ele não recebeu nenhum tipo de indenização. Eu falei, caramba, que legal. Bem, não fiquei tão feliz assim não, mas eu falei, poxa, a justiça foi feita, né? Porque no Brasil, se você colocar uma pessoa no juiz, não sei, às vezes tem uma complicação bem grande. Ele trabalhava um pouco tempo para esse cara, sabe? Olha só, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, não se esqueça, Deus é perfeito. E você sendo um filho, como eu sou uma filha de Deus, você também tem que se aperfeiçoar todos os dias, tá bom? Esquece do que muitos falam que não existe ninguém perfeito. Seja perfeita para você mesmo e para Jesus primeiro. Primeiro para Deus, para Todo-Poderoso, entendeu? Tá entendendo? É meio estranho você falar isso, mas aí você faz o que você quiser. Eu faço o que eu quero no sentido de me aperfeiçoar para Jesus, entendeu? Para Ele. De ser, seguir a Ele, escutar os conselhos dEle, me focalizar nos ensinamentos dEle, tá entendendo? É isso. Mas a vida, ela é liberdade. Então, faça o que vocês quiserem. Eu faço o meu, vocês façam o seu. Então é isso, tá bom, gente? Então, fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Lembra, não se importe com fofocas, com comentários maliciosos, com coisas assim. Não se importe com isso. Deus escuta tudo. Deus sabe de tudo. Entendeu? Deus conhece teu coração. Jesus não fala na palavra que eu conheci você dentro do útero da tua mãe, que foi eu que te formei lá. Então, esquece. Concentra em Deus, em Jesus. Entendeu? E pedindo para a Virgem Maria interceder. E escutando a Virgem Maria também. Que ela falou assim, faça tudo o que meu filho falar. Então, preste atenção. Escuta a tua mamãe Virgem Maria, porque Jesus fala também na palavra, olha aí, ó, essa daí é tua mãe e ele é teu filho. E ele é teu filho e tu é a mãe dele. Então, pronto. Ela é a nossa mãe, entendeu? E como uma mãe, eu sou mãe também. E como uma mãe, entendeu? Eu tive o privilégio de ser mãe. Não tem coisa melhor, entendeu? Perdoe pela vulgaridade aqui que eu vou falar. Ter orgasmo numa relação sexual é boa? É bom, é bom. Mas ter filho é 200 mil vezes melhor. Tô te falando, entendeu? Tô te falando. Então, se Deus não tivesse me dado a oportunidade de ter filhos, eu acho que a minha vida não teria muito sentido não, sabe? É muito bom ter filho. Eu recomendo a toda mulher, entendeu? Que um dia olhe, não posso ir agora que eu vou olhe. Presta atenção, mulher. Quando você não tiver uma formação intelectual,
entendeu? Estabelecida na tua mente. Nunca fale para você mesma que você não quer ter filho. Não fale ainda não, entendeu? Você faz o que você quiser, mulher. Eu tô te dando uma experiência própria, entendeu? Você se casou e você gosta muito da tua profissão? Glória a Deus, entendeu? Mas tenta não falar assim, eu nunca que quero ter filho. Porque a gente não sabe do dia da manhã, mulher, viu? Não sabe não. E outra coisa, quando você fala isso, o inimigo tá escutando e ele pode fazer algo para realmente bloquear o seu útero, entendeu? E de repente chega uma certa idade que você se vê naquele desejo materno, que todas nós passa por isso um dia. Passamos. Tô te falando, mulher. Aí você se vê naquele desejo materno, aí você tenta engravidar, aí é que vem os problemas de não engravidar, entendeu? Porque você, algum tempo na sua vida, falou que nunca queria ter filho. Tá entendendo? Tá entendendo, mulher? E eu não é experiência própria minha, não. É experiência de quem eu já me relacionei em termos de amizade feminina. Eu já conheci algumas pessoas que no início do casamento decidiram que não queria ter filho, queriam viajar, se divertir e fizeram tudo isso. Viajaram, se divertiram, brincaram, namoraram, fizeram tudo. Chegou uma certa época que essas mulheres que eu conheci, mulher, simplesmente tentaram engravidar e não conseguiram. Por quê? Porque verbalizaram. Quando a gente verbaliza uma coisa, mulher, entendeu? Ela se materializa no mundo espiritual, porque as forças malignas, elas escutam também, mulher. Entendeu? Aí quando use sua sabedoria, quando alguém perguntar assim, você tá muito casado, e realmente, se você realmente não quiser, tudo bem. Mas eu tô falando assim por experiência própria de ter conhecido muitas mulheres que falaram isso e depois se arrependeram e tentaram engravidar e não conseguiram e pagaram dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro e não conseguiram. Mas vocês fazem o que vocês quiserem, mulher, porque a vida de vocês, a liberdade de vocês, vocês fazem o que quiserem. Eu faço o que eu entendo por ser certo pra mim, tá bom? Mas, então é isso, meus amores. Muito agradecida. Perdoem por passar tanto tempo falando sobre isso, mas é necessário, tá bom? Então lembra, tudo que fizeste faz para Jesus, faz para o nosso Deus, tá entendendo? Tudo, 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 tudo. Entendeu? Tudo mesmo. É bom. Quando a gente faz as coisas para Deus, a gente mostra para a gente mesmo, entendeu? Que a gente, que nós somos, that we are worthy of His love, and that He loves us unconditionally, you know? Então é isso. Perdoe-me mais uma vez, falei muito. Então, olha, vamos fazer isso juntas, né? Vamos fazer isso juntas. Sempre fazendo as coisas certinha e no meu caso, eu procuro fazer perfeito. Até porque eu tive um exemplo também, né? E sempre repreendendo os espíritos de baixa vibração. Tá bom? Amo todos vocês. Um beijo. Fica até mais.